Fala aí, pessoal. Hoje é 26 de março e o mercado tá rolando aqui, mas eu queria mostrar qual está sendo a minha leitura até agora. Eu não consegui fazer nenhum trade ainda, né? Não apareceu nenhuma oportunidade. A gente estava vendo que o 4 horas fez esse choque aqui, né? Depois atingiu o nível chave aqui do diário. Então a gente começou um novo ciclo aqui que eu acredito que pode ser altista. Se ele atingisse esse nível chave, essas regiões aqui para baixo, beleza? Então voltando lá por 15 minutos, a gente vê que o mercado mitigou esse nível chave de 4 horas. E eu tinha marcado, vamos ver pelo minuto aqui, essa virada aqui de um minuto, né? Porque ele varreu uma liquidez e colocou esse minuto aqui para baixo, nesse fundo aqui. Vou colocar como uma liquidez, né? Mas na hora era um minuto para baixo ali. Quando ele chegou aqui no fundo e fez esse pivô de baixa, quando ele fez esse pivô de baixa e rompeu, eu desci por um minuto para tentar entender o que poderia estar acontecendo, porque agora ele tinha varrido essa liquidez e colocado esse minuto para cima. Então, esse minuto interno, na verdade, né? Porque o minuto certo estaria ali em cima. Então, o que eu estava observando? Eu estava observando essa ineficiência aqui e observando esse order block aqui. Eu marco order block quando tem ineficiência já quase como uma coisa só. Então o que eu pensei? Bom, o mercado pode vir aqui e se ele alinhar, a gente pode tentar fazer uma compra. Lembrando que isso aqui seria uma antecipação, porque a virada mesmo seria ali em cima. Beleza? Calma aí que ele está fazendo um pivô aqui, se romper pode ser uma oportunidade agora. Bom, beleza. Então o que aconteceu? O mercado continuou indo para cima, não chegou nessas regiões, está tudo certo também. Até que ele fez um boss aqui interno também de um minuto, depois de varrer uma liquidez, continuou até virar um minuto. Aí quando ele virou esse um minuto, ele fez essa quebra de fundo aqui. Só que para mim, para muita gente, às vezes, qualquer choque, né, qualquer choque que apareça no gráfico aqui, ele poderia bater aqui e continuar descendo, pelo menos até essa região. Vamos dizer assim, ó. O mercado está aqui, ele poderia vir pelo menos até essas regiões para voltar para alta. Não é o tipo de operação que eu faço nesse momento aqui, porque para mim o fluxo está comprador. Está praticamente tudo eficiente aqui atrás, se você for ver. Então, se quisesse vender para cá, teria que ter alguma confirmação muito boa. E, e não foi o que eu estava pensando na hora. Aí ele colocou novamente um minuto agora para cima de novo, depois de varrer essa liquidez aqui. E aqui, quando ele virou aqui para baixo, aí nesse momento sim, eu poderia acreditar que se ele subisse por essas regiões, por ter deixado ineficiência, um order block claro aqui no topo, foi uma intenção forte para baixo, fechando com fechamento. Se o mercado chegasse aqui e fizesse algo desse tipo, eu eu poderia pensar em vendas, porque a gente tinha aquelas regiões aqui embaixo, tinha liquidez, né? Tudo que fundos fortes em topos em left time frame, né? A gente tem aqui então, a gente poderia ter essa oportunidade do mercado vir descendo e alinhar alguma coisa para alta. Beleza? Mas não foi isso que aconteceu. O mercado continuou indo para cima e rompeu e fez uns 5 minutos forte. Aí as coisas mudam um pouco porque agora a gente já tem uns 5 minutos para trabalhar. Foi uma forte impulsão também, fechamento de candle acima, deixou zonas aqui de order block. Eu vou marcar daqui até aqui. Era que eu tinha marcado ali no profit. Que eu tinha falado que tinha feito um fluxo é isso daqui. Agora há pouco, né, que eu marquei aqui no profit, porque se ele quisesse romper para cá, ele poderia voltar e continuar. E aí ele rompeu o topo, não voltou. Eu gostaria de esperar alguma coisa por essa região aqui. Então, se ele viesse em um fluxo de baixa, por exemplo, nesse sentido, eu gostaria de pegar uma compra no alinhamento do fluxo. Ou se ele descesse numa pernada reta aqui, algum alinhamento interno mesmo, para poder comprar. Ou esperar um choque e um boss, né, que seria a entrada depois do boss, junto com o boss, né, depois do choque seria mais ideal. Mas não é sempre que o mercado dá oportunidade. E aí ele começou a ficar lateral aqui. E quando é lateral, a gente geralmente entende como que é uma liquidez. E aqui em cima, ele também colocou um minuto. Só que percebe, aqui você colocou um minuto e aqui a gente tem uns 5. Então isso daqui com certeza seria liquidez, né, por uns 5 minutos. Só que quando ele rompeu forte também, ele deixou ineficiência, ele deixou
esse order block aqui. Então, como ele veio de uma alta forte, deu essa pequena corrigida aqui, nessa lateralizada e depois continuou, às vezes aqui poderia dar alguma oportunidade de compra também. Mas confesso que minha ideia eu estava preferindo fazer aqui, né? Alguma coisa nesse caso aqui, porque tinha bastante liquidez. Mas se viesse também em um fluxo certo e tivesse o rompimento, valeria a pena. Só que aqui está muito curto o range. Ele até fez aqui, ó. Ele até rompeu aqui. Só que primeiro, ele não tinha preenchido essa ineficiência. Ele não tinha preenchido essa ineficiência inteira. Tá vendo? Você tinha uma ineficiência daqui até aqui, ele preencheu 50% aqui dela. E já continuou o fluxo também. Então ele colocou mais novamente aqui 1 minuto para alta. Beleza? Em seguida ele faz o quê? A virada. Aí ele vira esse 1 minuto. E aí o que eu entendo? Só um segundo. E aí o que eu entendo? Que a partir desse momento ele começou a correção daquele fluxo de 5 minutos aqui, certo? Dessa estrutura aqui de 5 minutos. Então o fluxo virou, ele poderia chegar nessa região aqui e ir para cima. E era o que eu estava esperando quando ele chegou para essa região aqui. Só que ele tomou esses 5 minutos, esse fundo de 5 minutos, como liquidez. Então eu vou colocar aqui como uns 5 minutos, mas foi uma liquidez. Então eu vou deixar tracejado. Aqui é um 15, né? Ele acabou de fazer aqui. Então assim, ele já pegou uma liquidez de fundo, porque se a gente observar pelo 15 minutos aqui, o 15 minutos tem esse nível chave, ó. E ele reagiu exatamente ao nível chave dos 15 minutos. Então ele já completou o ciclo. Inclusive, fazer uma compra nessas regiões não seria nada mal. Eu coloquei agora há pouco essa ordem aqui no Profit para fazer, mas está muito longe. Talvez valha a pena aguardar o fluxo, vamos ver o que acontece aqui. Mas ficou legal, né? Ele varreu a liquidez, ele mitigou o nível chave, acontecendo tudo agora. Então, esse é um tipo de trade que dá para se fazer, porque ele veio nessa aqui, ó. Sobe, desce, sobe, vira o fluxo. Aqui você pode entrar direto, ou você pode esperar um novo alinhamento, e ambos são válidos, tá? Então é isso aí. Fala pessoal, só voltando, não consegui pegar, tá? Deixei uma ordem direta aqui para compra, mas eu coloquei 150 pontos. Então, quando o mercado está muito volátil assim, é difícil pegar mesmo, mas no 15 segundos tinha uma ineficiência, não acreditei nela. Não queria pagar mais caro, apesar de estar valendo a pena, porque só até o topo já tinha os 2 para 1. Acho que o stop da mínima que pegou ali é 450 pontos. E só até ali já teria o alvo. Mas foi assim, acabou não pegando minha ordem, mas a leitura foi interessante dentro do contexto do dia. Beleza? É isso aí.